Graça e paz, paz e luz. Bom dia, boa tarde e boa noite, meus queridos amados irmãos e amigos e todos inscritos no meu canal. Você, meu irmãozinho, meu amigo, meu vizinho, meu parente, familiar, pessoas que moram aqui na minha amada cidade de Itabé, Bahia e também na cidade vizinha de todo o Brasil que tiver acesso a esse vídeo, se inscreva no meu canal, dê essa força por simples e humilde irmão Jack. Não tem nenhuma intenção financeira lucrativa com esse conteúdo ou canal. Minha intenção é aquela que Jesus disse assim: ide por toda criatura e pregar o evangelho. Então, achei um jeito assim mais viável, né, de passar essa pregação, de levar essa palavra de Deus através das redes sociais, que é do canal na qual eu coloco aqui o meu trabalho. Esteja à vontade, saudando mais uma vez, graça e paz, paz e luz, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Ele é a luz do mundo, a luz também do coração e da alma e também dos nossos olhos, né? Jesus Cristo. Por isso, graça e paz, paz e luz, vivemos da graça, né? E a graça é quem? Jesus, amém? Me apresentando como sempre, sou o simples e humilde irmão Jack e trago aqui para vocês mais um assunto assim importante da nossa amada escritura. Mas eu peço que nesse conteúdo, nesse vídeo, né, encarecidamente, eu gostaria que vocês comentassem, deixassem a sua opinião, o que vocês acham, o que vocês entendem sobre isso, enfim, né, que podemos aprender junto, cada um que assiste, cada um que comenta, que vê o comentário do irmão, do amigo, do vizinho, que comenta também. Vamos trocar conhecimento, vamos aprender mais tudo dentro da Sagrada Escritura, amém? Então vamos lá. O assunto de hoje, meus amados irmãos e irmãs, né, fala-se de criança, né? E eu pergunto, aqui na Bíblia, e no seu entender, no nosso dia de hoje, criança em geral, ela está livre de pecado, ela é realmente inocente de tudo que faz, que fala. A criança não tem pecado algum, é como se fosse um santo. Não vou falar santo assim diretamente, pois santo só tem um, Jesus Cristo, né? Mas vocês me entendem, né? Em relação a cometer pecado, a criança ela é absorvida de pecado por Deus, realmente Deus não vê ela como um pecadora, todas ou tem algumas que realmente cometem pecado. Enfim, vamos aprender. Então, meus amados irmãos, aqui fala em Mateus 18, versículo 1 e 5, né? Vamos aprender aqui. Aqui está dizendo que os apóstolos estavam ali discutindo entre si, perguntando qual seria deles ali maior no reino de Deus. Talvez seria o irmão Jack, talvez seria você que assiste, talvez pode ser Pedro, Paulo, né, Tiago, Bernabé, qual daqueles ali seria o maior no reino de Deus? Então o que acontece? Jesus pegou uma criança e colocou no meio. Então ele começou a fazer aquela pregação em prol da criança, no sentido de qual seria o maior no reino de Deus. Então ele colocou um exemplo à criança. Me acompanha aí, para que eu não seja acusado de sair do assunto. Então vamos lá, Mateus 18, versículo 1 e 5. Eu trouxe aqui apenas o 3 e o 4, mas você pode ver completo em Mateus 18, versículo 1 e 5. Vamos lá, 3. E disse: em verdade vos digo que se não vós converteis e não vós fizerdes como criança, de modo algum entrará no reino de Deus ou no reino dos céus. Amém? O 4. Portanto, aquele que se tornar humilde, olha só, humilde, como essa criança, esse é o maior no reino de Deus. Então, quando ele falou essa parte do 4, seria em relação àquela pergunta, né, entre eles lá, qual seria o maior? Amém? Então, Jesus falou que para um deles ser maior, eles deveriam ser humildes como uma criança. Então, se eles fossem humildes uma criança e receber a mesa no nome dele, recebe ele, recebe o Pai, e também esse sim seria o maior no reino dos céus, ou no reino de Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, para poder completar aqui, para nós ir na nossa explicação, vou ler agora Mateus 19, versículo 14, que diz assim: Jesus, porém, disse: deixais os pequeninos e não os estorvas, ou não impeça, de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Amém? Então, Jesus estava ali, né, no seu momento ali,
pregando, vamos supor, ele parou ali, e aí então as crianças tentou aproximar, os apóstolos começou a impedir. Então Jesus se indignou e proibiu os apóstolos de proibir os pequeninos, quer dizer, as crianças de ir até ele. Amém? Então, aqui está um exemplo em relação à criança. Pois Jesus não falou qual criança, de qual tribo, de qual idade, ou de qual raça, etnia ou cor. Amém? Ele falou criança. Mas, no seu entender, como é assim essa criança, né? Como pode ser essa criança? Se você for ler, você vai ver alguns pontos, né? Que ele não fala da criança em ser criança, mas sim de comportar como criança, quer dizer, uma certa inocência, uma certa humildade, amém? Então, nos dias de hoje, a gente bem sabemos que a lei do homem, né, ela tem como criança a partir dos 13 anos abaixo, né? Dos 13 anos abaixo é como para ler é como criança. Vamos supor, se tem uma jovem, uma menina, né, do sexo feminino, mulher assim de verdade, ela tem o que 14 anos, ela conhece um rapaz, um homem, né, que tem uma idade mais avançada que o dela, porém ela tendo 14 anos, né, ela querendo, amém, e os pais o pai, a mãe, a família permitir e ela conceder com certeza, então esse de maior de idade não tem culpa alguma de acordo à lei dos homens, né? Mas ela tendo 14 anos, ela consentindo e também os seus pais consentindo, aí tá tudo bem, tudo ok. Então, de acordo à lei, nada, né, condena aquele que se aproxima ou aquela que se aproxima. Tipo assim, for um menino que tem 14 anos, tem uma mulher mais madura, mais de idade do que ele, né? Quer ter uma certa convivência, um relacionamento, enfim, eu não sei, não posso explicar e entrar a fundo. Mas a criança, a menina ou menina, ela tem nessa idade, a partir dessa idade, então, de acordo à lei, aquele ou aquela que se aproxima sendo maior, não há condenação alguma, amém? Agora, menos disso aí, menos de 14 anos, vamos supor a criança, a menina, a mulher do sexo feminino que tem 13 anos, vamos supor eu, você ou outro, que se aproximar com interesse, por alguma forma, né? Ali a criança, embora a criança permita, embora aquele adolescente, aquela pessoa do sexo feminino, masculino, quer consente, e até mesmo a família pode até consentir, mas para a lei é crime. Então a lei condena, amém? Então tá errado. Então nem eu, nem você, nem quem assiste, que for de maior, querer, né, ter uma certa convivência, uma certa afinidade com de menor, que dá o nome assim na lei dos homens, de menor, de 13 anos abaixo, passa a ser crime. Amém? Então não pode. Agora, a questão a criança é qual idade que tem como se diz, a mentalidade, saber definir o certo e errado, o bom e o ruim, a partir de qual idade? Que a gente vê que 14 para 13 anos tá batendo aí, né? Bem próximo, amém? Então, meus amados irmãos, a pergunta é, a criança em si, em geral, né? Ela tá livre do pecado, de alguma condenação? Sim ou não? De qual idade você acha que a gente vê que tem muitas meninas de menor, meninas que acabam comportando igual os pais, vê o pai brigar dentro de casa, ele começa a querer brigar também com as pessoas, ser ignorante, vê os pais xingando, falando palavrão, ele também fala, com os mesmos pais, com pessoas na rua, ver as mães, né, se comportando, vestindo aquelas roupas um pouco vulgar, indecente, né? Ela também quer vestir, quer mostrar o corpinho, tá entendendo? Tornando-se vulnerável aos olhos do lobo, dos leão, dos que tá ali à parte, à estreita, tá entendendo? Então é muito bom papai, mamãe, ensinar, levar a criança para a igreja, a melhor coisa é essa, né? Para a igreja, aprender o que é certo e o que é errado, na escolinha a professora ensinar, ó, não deixa ninguém tocar nas suas partes, nem de forma alguma. Então são educações que a criança, que o adolescente precisa saber, precisa ter conhecimento para se livrar do opressor, amém? Mas a gente vê, né, no mundo aí, crianças pintando a unha, passando batom, seguindo o modelo do pai, né? Você sabe que essas coisas a Bíblia condena, amém? Torna-se pecado,
amém? E as roupas sensual, igual eu acabei de falar agora, as palavras que saem da boca, a Bíblia diz que o que condena o homem não é o que entra, mas o que sai. Tem vezes que a criança já tá xingando cada lasca de nome, manda fulano tomar não sei aonde, não respeita a mãe, não respeita pai, não respeita irmão, não respeita irmã, não respeita o vizinho. A gente vê muito isso. Então são questões que a gente é de discutir aqui, saber o que significa ali na Bíblia, buscar um pouco de conhecimento, né? Eu não estou aqui falando mal das crianças de forma alguma, foi um tema que eu puxei para aqui para nós poder trocar assunto, discutir de forma positiva, aprender um pouquinho mais. Amém? Você, papai, você, mamãe, orienta seu filho, né, a estudar, depois ter uma vida religiosa, amém? Conhecer pessoas positivas, pessoas que têm bom exemplo a dar, dá uma olhada lá na raiz, lá atrás, quem foi elas, com quem elas andam, quem é os pais delas, amém? Então tudo isso influencia para que seu filho e sua filha tenham uma segurança de vida, né, melhor, de convívio melhor, amém? E sempre evitar presente de pessoas que não conhecem, até mesmo pessoas que conhecem, né? Se for receber, receba na frente do pai e da mãe, pergunta, mãe, pai, eu posso receber essa bala, posso receber aqui esse valor, eu posso aceitar esse presente, tudo o que na frente dos pais, amém? Para que não haja problema algum, amém? Então a pergunta é mais uma vez, a criança em geral, ela tá, é certo, é exemplo, mais ou menos isso que eu esqueci, problema de esquecimento do pecado, ela não tem pecado, ela é inculpável de alguma coisa. De qual faixa etária de ano que você acha que o adolescente, que o de menor, ela tem mais ou menos noção do perigo, amém? Então fica à vontade, graça e paz, paz e luz, um beijão no coração, um máximo de respeito a todos, mas se inscreva no meu canal, graça e paz, paz e luz, amém?